Salve, torcida corintiana! Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo para trazer todas as atualizações do Timão. Recado dado, não esqueçam de se inscrever no canal e mostrar aquele apoio com o like, para acompanharem de perto cada novidade que envolve o nosso time do coração. O Corinthians definiu com clareza sua prioridade nesta janela de transferências, reforçar o setor ofensivo pelas pontas. A diretoria do clube entende que é urgente encontrar um atacante de velocidade que atue pelos lados do campo, alguém que traga novas alternativas ao ataque e ajude a dar mais profundidade ao elenco. Por isso, qualquer movimento envolvendo jogadores de outras posições está sendo deixado em segundo plano, inclusive o nome de Carlos Vinícius, centroavante que foi recentemente oferecido ao clube. A estratégia é clara: focar os esforços em uma lacuna específica antes de pensar em outros reforços. Carlos Vinícius, que está livre no mercado após sua saída do Fulham, da Inglaterra, demonstrou interesse em vestir a camisa alvinegra. Fontes próximas indicam que o jogador estaria disposto a fazer concessões para fechar com o Timão, inclusive adequando-se ao teto salarial do clube. No entanto, mesmo diante dessa abertura, o Corinthians optou por manter o jogador em compasso de espera. Isso não significa que a porta está fechada para uma eventual negociação, mas, neste momento, a diretoria entende que o ataque central já está bem servido com Yuri Alberto como titular e Héctor Hernandes como primeira opção no banco. Além disso, o elenco conta com alternativas versáteis, como Ângel Romero, Memphis e o jovem Gui Negão, que também podem desempenhar a função de centroavante, caso necessário. Com esse cenário, investir agora em um jogador para o mesmo setor é visto como um movimento pouco estratégico. A ideia é concentrar os recursos e a atenção na busca por um ponta que chegue para brigar por posição e agregar qualidade imediata ao time. A escassez de atacantes de lado no elenco atual tem sido uma preocupação constante da comissão técnica, e a diretoria quer resolver essa carência antes de abrir espaço para qualquer outro tipo de contratação. O aspecto financeiro também tem sido um fator decisivo nas negociações. Com um orçamento apertado e uma folha salarial já bastante comprometida, o clube não tem margem para erros. Negociações com valores altos ou que exijam pagamentos à vista se tornam inviáveis neste momento. Foi exatamente o que aconteceu com a tentativa de contratar Biel, do Sporting, de Portugal. O Corinthians ofereceu 3,5 milhões de euros por metade dos direitos econômicos do jogador, mas os portugueses exigiram 7 milhões por 90%, o que levou o clube brasileiro a desistir do negócio. A diferença de valores reflete não apenas uma discordância financeira, mas também a cautela da diretoria em não comprometer ainda mais as finanças. Outras negociações também esbarraram em questões econômicas e seguem sendo tratadas com discrição nos bastidores. A fama de mal pagador que o Corinthians carrega dificulta ainda mais a tentativa de fechar acordos com pagamentos parcelados. Muitos clubes, especialmente os europeus, exigem pagamento à vista, algo que está fora do alcance do Timão neste momento. Assim, o clube segue buscando alternativas mais viáveis e com melhor custo-benefício no mercado, sempre com foco no reforço pelas pontas. Carlos Vinícius pode voltar ao radar mais adiante, mas por enquanto, ele segue em compasso de espera enquanto o Corinthians tenta resolver o que considera sua prioridade número 1. Há tempos o futebol do Corinthians perdeu sua essência, mas agora parece que ele chegou, de fato, ao fim. O que se vê em campo é a completa ausência de alma, um time que joga sem identidade, sem convicção e sem propósito. A intensidade que um dia foi marca registrada virou lembrança distante, soterrada por atuações burocráticas e incapazes de emocionar. A bola rola, mas não acontece nada. Falta criatividade, falta movimento, falta coragem. O Corinthians deixou de ser um time temido para se tornar previsível, travado, incapaz de reagir mesmo diante das adversidades mais simples. A conexão entre time e torcida está quebrada, não por falta de apoio, mas por cansaço de quem já não vê resposta dentro de campo. O bom futebol, aquele que fazia o torcedor vibrar mesmo nos momentos mais difíceis, parece ter sido enterrado em silêncio, substituído por um padrão repetitivo que não leva a lugar algum. O colapso não está apenas nas quatro linhas, mas em tudo que cerca o clube. O reflexo de um futebol morto começa na falta de planejamento, na ausência de direção e no acúmulo de decisões tomadas no impulso. A cada temporada, a esperança de reconstrução é substituída pela frustração de ver um projeto que não existe, um elenco montado sem critério e um estilo de jogo que não conversa com a história do Corinthians. O time que um dia foi símbolo de garra e superação hoje parece desinteressado, jogando por obrigação, preso em uma rotina de empates sofridos e derrotas apáticas. Não há sinal de reação, apenas uma sensação de fim anunciado. O futebol do Corinthians, que um dia foi força bruta e emoção pura, agora se arrasta em campo como um corpo sem vida, esperando por algo que nunca chega. O torcedor que antes lotava estádios com esperança agora assiste aos jogos com desconfiança e, muitas vezes, com indiferença. Não é apenas a ausência de vitórias que pesa, mas a falta de perspectiva.
O Corinthians já viveu momentos difíceis ao longo da sua história, mas sempre havia uma centelha de superação, um brilho nos olhos de quem vestia a camisa. Hoje, nem isso se encontra. O time entra em campo como se estivesse apenas cumprindo um protocolo, distante do espírito combativo que sempre foi seu diferencial. Não se trata de exigir espetáculo, mas sim de resgatar a essência competitiva que transformava jogos comuns em batalhas épicas. O futebol que empolgava, que emocionava, que fazia o adversário respeitar antes mesmo do apito inicial, deu lugar a apresentações frias e esquecíveis. O mais alarmante é que essa morte silenciosa do futebol corintiano vem sendo encarada com uma estranha naturalidade. A diretoria parece acomodada, a torcida dividida entre a crítica e o conformismo, e o time, perdido em sua própria apatia. As falhas de gestão, os erros de avaliação e a constante troca de rumos foram aos poucos matando o que ainda restava de identidade dentro de campo. O Corinthians se distanciou daquilo que sempre o fez gigante, a entrega, a intensidade, a paixão que fazia cada partida parecer uma final. O futebol do clube não morreu em um único jogo ou em uma única temporada. Ele foi morrendo sufocado pela falta de coragem, pela omissão diante do fracasso e pela incapacidade de construir algo duradouro. E o mais triste é perceber que, até agora, ninguém parece disposto a trazê-lo de volta. Antes de continuar, bora deixar o like e clicar nas notificações no canal do Timão para não perder as novidades, beleza? Seguindo em frente. E você, torcedor, o que sente ao ver esse Corinthians em campo? Quando foi a última vez que se levantou da cadeira com emoção, ou que terminou um jogo com orgulho do que viu? É difícil aceitar que aquele time vibrante, cheio de alma e coragem, tenha se transformado em algo tão apático, tão distante das suas próprias origens. A pergunta que não quer calar é: será que nos acostumamos com pouco? Será que normalizamos ver o Corinthians jogando sem garra, sem intensidade e sem nenhum traço da história que tanto nos orgulha? Chegou a hora de ouvir quem realmente sente esse escudo no peito. O torcedor corintiano é conhecido pela fidelidade incondicional, mas até mesmo a fé mais forte precisa de resposta dentro de campo. O que você acha que matou o futebol do Timão? Foi a má gestão? A falta de planejamento? O desrespeito com a tradição? Ou tudo isso junto? Sua opinião importa e precisa ser ouvida. Não dá mais para assistir calado enquanto a grandeza do clube é empurrada ladeira abaixo, rodada após rodada, sem reação. A torcida sempre foi a força do Corinthians, mas até a força mais poderosa precisa saber para onde está indo. Queremos saber de você o que precisa mudar. Onde está o erro mais grave? Como resgatar aquilo que um dia fez do Corinthians um dos clubes mais temidos do país? Comente, compartilhe, debata. Esse é o momento de expor sua voz, de cobrar, de participar. Porque se o futebol morreu, só quem realmente ama esse clube pode fazer com que ele renasça. E talvez o primeiro passo seja justamente esse: reconhecer que o Corinthians não pode mais viver assim. O silêncio mata. E você, vai continuar assistindo de braços cruzados? Notícias fresquinhas do Corinthians todo dia. Se inscreve no canal e deixa um like pra gente continuar. Comenta o que você pensa sobre as notícias, isso é muito legal pro Corinthians. Até o próximo vídeo.